Precificação, senhoras e senhores, contadores e contadoras do meu coração. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Hoje a gente vai mexer no órgão mais sensível do corpo humano, o seu bolso. Sim, é isso. E não, assim, não estamos falando de precificação com uma pessoa qualquer. Estamos aqui com um homem, com a lenda, com o empresário, com o palestrante Anderson Hernandes. Ele que, assim, vamos falar de precificação com uma pessoa que entende disso? O cabra levou a empresa dele de 0 a 3 mil clientes. É isso. O cara é influenciador, o cara tá pelo Brasil todo dando palestra, educando vocês. E aí, por que é tão importante falar sobre isso com uma pessoa tão relevante? Tá? Porque a gente, aqui no Me Conta Mais, a gente quer sentar num muro entre podcast, portanto, te entreter enquanto você está assistindo, está lavando sua louça, correndo, fazendo alguma coisa, né? E a gente quer trazer a informação para você que é tão relevante como se fosse um curso. Um negócio assim, quero sair desse podcast aprendendo alguma coisa relevante que eu vou levar para o resto da minha vida no fim desses próximos 58 minutos aí da sua vida, ok? Roda a vinheta que a gente vai voltar com o Anderson, hein? Presta atenção. Anderson, seja bem-vindo. Opa, Não Me Conta Mais. com certeza. É isso. Aí Aí você começa com essa energia toda e você me coloca numa situação difícil, né? Porque eu sou uma pessoa assim que tem ali uma energia assim mais... Ela não vai no pico assim, né? Ela vai... Que isso? Assim eu não vou... Ô, produção, segura esse... Pega a âncora. Vou me segurar, senão eu vou sair voando aqui, pô. Ei, presta atenção. Isso aqui é... Maravilha. Vem cá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Que é isso? Que isso? Grande momento hoje. Opa. Assim, a gente tá namorando você tem o quê? Tem uns 3 meses já, né? Eu de agenda, né? Mas a agenda dos dois lados, né? Exatamente. Obviamente, nós temos uma agenda bem disputada e isso é muito bom. É isso aí. A gente não pode fazer de fácil também, né? Né? Como se diz, né? O namoro, né? Exatamente. Anderson, vê só. E tem a ver com o preço, né? Porque a gente consegue, né? Aumentar o preço quando você não é acessível, o seu preço, ele é mais alto. Né? Com certeza. É exatamente isso. Muito bom. Vê só, Anderson. A gente conversou com a porrada de contadores. Nossa base hoje, a gente fala com mais de 3 mil contadores todos os dias, assim, no nosso processo. E o que acontece? A gente percebeu que tem uma polarização muito grande de escritórios, ali com 10 contadores, 10 pessoas na empresa e tal. E essa galera, o contador tende a se educar muito. O cara busca muito conteúdo. É foda, assim. É um negócio impressionante como a galera se educa. Só que é uma educação que a gente chamou de educação funcional. Batizamos esse termo. Por quê? É aquela coisa, o cara tá buscando algum conteúdo que vai fazer diferença na vida dele, né? E aí, quando a gente conversou, inicialmente, que a gente falou de tantos temas que você podia falar aqui com a gente hoje, precificação é uma coisa super importante. Por quê? Porque o contador, a contadora do outro lado, você vai ter lá, sei lá, 100, 150 clientes, o perfil do nosso espectador, cara, precificação é um negócio difícil pro cara. Então assim, matando nos peitos, chutando pro gol. Como é que a gente faz para o contador cobrar o que ele merece? Pois bem, né? Quando a gente pensa nessa questão de merecimento, é uma coisa que é um pouco complexa a gente definir, né? Pode crer. Porque assim, o que é merecimento para o contador, né? Cobrar alto é um merecimento? Será que se ele cobra baixo, ele está abaixo do merecimento e, consequentemente, não está certo? Entendeu? O conceito de preço lá atrás, ele foi constituído na mente do contador de uma forma completamente diferente do que um conceito de mercado atual. Só que muitos contadores ainda carregam esse conceito e isso acaba influenciando a decisão dele em relação ao preço do serviço dele. Sobre a ótica de merecimento, né, a gente pode pensar o quanto que o mercado reconhece o valor daquele contador ou daquela empresa contábil ou do serviço que aquela empresa está ofertando. E aí a gente começa a ter consegue equalizar um pouco melhor essa visão. Nós falamos no início aqui, né? Por exemplo, se você tem um serviço que ele é mais raro, né? Ou seja, uma pessoa que ela é menos acessível, por exemplo, então você consegue ter uma precificação maior. Se o contador, por exemplo, ele tem toda uma estrutura para atender o cliente dele, e o cliente, por exemplo, quer pagar por um serviço que é feito diretamente por aquele contador. Boa. Então, ele consegue cobrar pelo serviço dele muito mais alto do que a própria equipe dele, por exemplo, cobraria. Sim. É o preço do acesso. Uhum. É a mesma coisa de um médico, que é um médico conhecido, ele construiu a carreira dele, gerou muita autoridade, ele está na mídia,
ele participa de podcasts, ele é reconhecido no mercado. Só que a hora dele fica muito cara. Boa. Mas ele tem uma equipe, né, em volta dele que permite, por exemplo, que tenha acesso à metodologia dele, à supervisão dele, mas para ter diretamente acesso a ele, esse preço fica muito caro. Então, assim, é um conceito de merecimento que a gente pode estender de uma forma mais estratégica para que a gente possa entender como é que você pode cobrar aquilo que você realmente julga que faz sentido de acordo com a estratégia do seu negócio. É que a maior parte, assim, a gente estava conversando antes do episódio, e assim, você gosta muito de ser o estrategista, né? Da Tactus ali, aquela coisa assim, ok, tô vendo para onde a direção da empresa está indo e tal. E a maior parte dos nossos espectadores, eles não sentam nessa cadeira estratégica. Assim, a maior parte dos empresários de uma forma geral, né? Não pensa de uma forma estratégica. Ou seja, o cara cobra o máximo que ele pode e ele não pensa se ele pode, se ele quer estrategicamente cobrar mais e ter menos clientes para um público mais seleto, que é o que você falou, né? Então, assim, vou atender de uma forma mais artesanal os clientes, aquela coisa toda. Ou se ele quer fazer uma estratégia muito interessante, que é pegar verticais, ter um ticket médio dentro do padrão e ter mais volume, de forma que ele possa padronizar o atendimento. Não é isso? Sim. Ó, vamos desmistificar um pouco essa questão da estratégia para poder facilitar o pessoal poder entender. Quando começou, por exemplo, a contabilidade online aqui no Brasil, por volta de 2014, o que aconteceu? Empresas começaram a praticar um preço muito baixo e, estrategicamente, elas praticaram esse preço porque elas queriam o quê? Tracionar a sua carteira de clientes de forma muito acelerada, tal como nunca foi visto antes, usando uma camada de tecnologia Sim. e fazendo um serviço 100% self-service, ou seja, onde o cliente teria que imputar todas as informações e o software rodaria aquilo ali para poder, então, permitir que ela pudesse praticar aquele preço. Uhum. Se a gente fosse olhar sobre a ótica daquela precificação e fosse pensar sobre a ótica de atender aquele tipo de cliente, a conta não fecharia. Sim. Por quê? Porque quando você tem uma camada de pessoas envolvidas no processo, esse custo operacional fica muito mais alto. Certo. Mas essas empresas também se faziam valer sobre o investimento que elas receberam e elas poderiam, por exemplo, ali trabalhar ali com abaixo do seu ponto de equilíbrio, porque elas poderiam, por exemplo, queimar dinheiro para poder crescer a carteira de clientes. Está tudo certo. É uma estratégia e tal. O mercado começou a ver isso e o mercado começou a se perguntar, né? Mas e agora? Acabou o mercado de contabilidade porque tem empresas cobrando muito menor do que eu estou cobrando? E aí, com o tempo, o mercado ele vai se autorregulando. Primeiro porque não importa o preço que você cobre, por menor que seja, você pode colocar gratuito o seu serviço contábil. Você não vai atender todo o mercado. Boa. Ninguém vai contratar o serviço, todo mundo vai contratar, não existe a palavra todo mundo, né? Ou seja, porque sempre você vai ter pessoas que elas vão preferir outros fornecedores de serviço. Não importa se é barato ou não, mas as necessidades são diferentes. A empresa não consegue ter uma capilaridade suficiente para dominar o mercado. O mercado, ele é muito fracionado. Tanto que essas empresas, por mais que elas tenham lá, às vezes, milhares, 10 ou mais mil clientes ali para frente, por exemplo, na Tactus nós temos 3 mil clientes, essas empresas tem empresas dessas que têm 20 vezes mais do que isso, mas elas não atendem nada do mercado. Sim. Tá? Comparado com o mercado todo de CNPJ no Brasil. 23 milhões de empresas, né? Exatamente. Mas nós estamos incluindo também os MEIs e tudo mais, né? Aí a gente pensa sobre a ótica, por exemplo, da estratégia, onde você conseguia se posicionar naquele momento numa camada intermediária entre aquele preço muito alto com aquele preço muito baixo, que foi onde a nossa empresa contábil conseguiu se posicionar durante muito tempo. Por que nós olhamos? Nós não tínhamos condições de competir por uma empresa que cobrava tão pouco, ou por empresas que estavam cobrando tão pouco. Mas, cobrando o que o mercado estava cobrando, nós não teríamos condições de ter uma atração de clientes mais acelerada. Boa. Porque eu ficaria sempre brigando sobre a ótica ali do serviço como todo, como estava cobrando, e eu precisava ter um diferencial mais competitivo. Legal. E o preço, ele é um dos fatores mais sensíveis na tomada de decisão ali de qualquer consumidor. É muito simples, né? Sim. Você pensar. Por exemplo, quanto vale uma caneca dessa? Aí você pode falar, a caneca dessa vale R$5. O outro vem falar, a caneca vale 50. O que vai fazer você pagar 5 ou pagar R$50? Tudo aquilo que você consegue mexer na percepção de valor do cliente. Então, por exemplo, se eu falar para você que essa caneca aqui, por exemplo,
ela foi uma caneca que foi usada pelo Neymar, por exemplo, quando ele se sentou nessa mesa e gravou um podcast aqui nesse espaço, por exemplo. Aham. E ele deixou aqui atrás da caneca autografado esse momento. Opa, Será que ela vale R$ 5? subiu bastante, né? Muito mais. Então, essa percepção de valor é algo que a gente trabalha o tempo todo quando a gente pensa na estratégia de preço. Só que quando você precisa fazer com que o seu negócio ele cresça de forma mais acelerada, você precisa desnatar mais o preço para você atingir mais público. Porque você quebra a barreira daquele processo que é o convencimento quando você trabalha com um high ticket ali com o seu cliente. Sim. Então, nesse momento, o que nós fizemos? Nós nos posicionamos numa linha intermediária. Aí nós começamos a praticar um preço que não era aquele preço muito baixo, porque não tinha condições, um preço que tinha uma proposta de valor diferenciada e que nos permitia ser mais competitivos no mercado. E aí, nós pegávamos aquele cliente, por exemplo, que às vezes até via ali um preço muito baixo, mas ele tinha que fazer o autosserviço, ele não queria fazer aquilo, a gente fazia todo o serviço para ele, Legal. só que a gente imputava tecnologia, a gente imputava processos muito práticos e segmentamos em perfis de clientes mais aderentes a esse modelo de negócio. Bacana. E aí nos permitiu, por exemplo, que a gente conseguisse gerar um processo de extração. E seguimos nessa linha estratégica durante muito tempo. Só que o mercado, ele vai mudando, o mercado é cíclico, né? E qual é a linha estratégica hoje que eu defendo? É que você tem um range mais estendido de preço. Onde você vai atender um cliente que tem uma linha de preço ali mais baixo, para você poder escalar mais esse tipo de serviço. Por outro lado, você vai pegar um cliente também que quer mais personalização. Aí você cria pacotes diferentes. Cria pacotes diferentes ou até, em alguns casos, até marcas diferentes. Legal. Ou submarcas. Sim. Então, o que nós fizemos na Tactus? Nós criamos marca e submarca para atender todo o range de serviços com preços diferentes que nós temos dentro do mercado. Então, tem uma marca muito inicial, que é para atender, por exemplo, empresas que estão começando e que pagam preço baixo, mas porque elas também não têm necessidade para muita coisa, porque são microempreendedores, por exemplo, que é uma outra marca que eu não misturo com a marca da Tactus, que é a Contábil May, e isso foi uma estratégia de marca, que está atrelada a uma estratégia de preço. Na linha intermediária, eu tenho a Tactus, que atende esses segmentos que foram que nós crescemos e tudo mais, mas sempre focado naquele perfil de cliente, mas com uma clareza muito, muito prática sobre qual é o serviço que nós estamos ofertando e qual é o preço para esse tipo de serviço. E, por fim, a gente criou uma marca Prime para atender esses high tickets. Aí é um serviço totalmente personalizado, onde a gente consegue entender tudo que o cliente quer. E a gente consegue atender a maioria das necessidades que esse cliente quer, só que existe um preço para poder justificar isso. São três negócios separados, né? Imagino que cada um precisa de uma cabeça diferente, de uma pessoa diferente. Só que eles estão dentro do mesmo business. Sim. Só que quando a gente pensa numa estrutura de negócio, obviamente você precisa criar as unidades de negócio. Isso. Porque o que acontece? Se você colocar, por exemplo, o mesmo profissional que atende aqui esse Contábil May e colocar ele para atender, por exemplo, o Tactus Prime, existe um distanciamento tão grande entre o serviço prestado por um e para o outro e o perfil de cliente de um e de outro, que esse profissional, por exemplo, ele não vai atender bem nenhum nem outro. Ou ele vai dar muito para aquele cliente que paga pouco, que não faz sentido, ou ele vai deixar a desejar muito para aquele cliente que exige muito mais e está pagando muito para poder ter uma personalização do serviço. Acho legal é que, assim, ó, à medida que a gente vai ganhando sabedoria na vida, isso é uma coisa bem interessante. A pessoa, quando a gente é muito jovem, a gente tende a responder tudo em coisas definitivas. Sim, não, quero, não quero, não sei o quê. E à medida que a gente vai ganhando sabedoria, a gente vai entrando nos, veja bem, talvez seja, talvez não seja, que é o que você estava me dizendo, né? Então, assim, considere múltiplos fatores, isso, com múltiplas estratégias para múltiplas coisas. Exatamente. Né? Show de bola, fantástico. Então, assim, eu imagino que cada uma dessas empresas tem um diretor da unidade de negócio, né? Uma pessoa que só faz isso da vida e tal, que não mistura com os outros. Vamos lá. Você não precisa necessariamente ter uma empresa onde você vai ter vários diretores se você for ter precificações diferentes. A gente precisa entender que existe lá o que nós fazemos na Tactus e o que existe no mercado, o que é factível para você que está assistindo, aplicar no seu negócio. Então, só para a gente poder distanciar, senão a gente começa a criar muita complexidade operacional e aí não faz sentido, né? Porque você tem que entender que a precificação ela está diretamente relacionada com o custo da prestação do serviço. E aí o conceito é um conceito de startup mesmo, onde você faz com aquilo que você tem
E você vai tocando isso até que você começa a ganhar corpo e justifique você fazer alguns movimentos internos para você poder ter um custo fixo maior. Hoje lá, nós temos pessoas que encabeçam cada unidade de negócio dessa. E um não mexe no do outro. Não, mas eles se relacionam, porque, por exemplo, pensando numa jornada do cliente, a ideia é fazer com que o cliente transacione na jornada. Legal. Então, ele, por exemplo, ele inicia no Contábil Bay, por exemplo, que é aquela marca que eu falei, só que o objetivo dele é que ele não fique ali. Então, o que nós vamos fazer dentro desse serviço? É ajudar a empurrar ele para que ele possa performar para poder ser atendido para Tactus. Aí a gente faz a migração e migra o contrato dele para Tactus. Então, o objetivo aqui, na verdade, era duas coisas. Primeiro, pegar um dinheiro que está na mesa, porque você tem o dinheiro que está na mão do mercado, que está na mão de outras pessoas, o dinheiro que está na sua mão e o dinheiro que está na mesa. Legal. O dinheiro que está na mesa, alguém vai pegar. E se você tem, por exemplo, um hall de serviços para você pegar o dinheiro que está na mesa, é onde você vai trabalhar estrategicamente para fazer o seu crescimento do negócio em termos de ticket médio, que mais você oferta para o seu cliente e tudo mais. Então, o cara que estava ali, por exemplo, não sendo atendido por nós, era o dinheiro que estava na mesa. Legal. Que nós não estávamos olhando para ele, por quê? Porque o nosso objetivo naquele momento era tracionar numa linha intermediária. Mas eu também, em outra ponta, lá atrás, eu não estava olhando para aquele ticket alto. Por quê? Porque o meu objetivo era também tracionar naquela linha intermediária. Só que, naquele momento, o que eu podia fazer melhor era focar. À medida que a gente foi extraindo o valor daqui, a gente começou a perceber que tinha um cliente que vinha de uma fase anterior e um cliente que na jornada dele performava, ele se desconectava da nossa empresa. Porque no final das contas acabava que ele precisava de mais serviço e a gente não tinha mais a oferecer para ele. Legal. Entendeu? Por quê? Porque nós estávamos muito focados em atender daquela forma ali. Mas é um processo de entendimento. Como eu falei, o mercado é cíclico. Como nós pegamos alguns mercados numa fase muito inicial, a gente se adaptou àquela fase. Só que o mercado, como é o mercado, ele é cíclico, ele vai mudando, a maturidade das empresas também vai avançando, e a gente também vai avançando a maturidade do nosso próprio negócio para servir essas empresas. E aí a gente começa a estruturar uma precificação diferenciada. Legal. Aí a gente tem que entender como essa estratégia de precificação, ela influencia diretamente todo o seu processo de vendas. Porque, por exemplo, esse cara que contrata um serviço inicial, ele faz essa contratação de serviço de forma automatizada. A gente usa até uma plataforma, ele contrata pela plataforma, o onboard dele é totalmente online e tem ali um trabalho de pessoas envolvidas, mas é muito pontual. Já num serviço intermediário, ele já vai para um time de side sales. Então, ou seja, ele vai falar com o vendedor, ele passa ali por uma estrutura desde um SDR para chegar no closer para poder entrar no processo de negociação e normalmente ele fecha esse serviço em uma ou duas negociações. Legal. Então, ou seja, 2 reuniões é suficiente para poder fechar. Já o processo de vendas desse high ticket é um processo de vendas muito mais complexo. Onde, às vezes, ele até cai ali naquele mesmo SDR, mas na hora que ele cai lá e na hora que ele vai fazer a qualificação, aquele cara já sabe, né, aquela pessoa já sabe que tem que direcionar para um processo totalmente personalizado. Porque nem o vendedor que está aqui tem capacidade de conversar. Por quê? Porque não tem ali nem o traquejo ali para poder tratar das ações que envolvem a necessidade daquele cliente lá. E aí, você pode perder a venda pura e simplesmente porque o vendedor está desqualificado para fazer aquela venda. Fantástico. Então, ele vai para um outro tipo de vendedor e aí esse outro vendedor já tem uma abordagem completamente diferente e todo o processo é todo personalizado, onde faz toda a identificação, onde traz pessoas do time operacional para poder participar, para discutir aspectos da própria operação daquele cliente. E aquela venda pode não acontecer mesmo depois de 7, 8 reuniões. Legal. Só que, obviamente, ela tem um ciclo de venda muito mais longo, mas, consequentemente, é um ticket que justifica esse caso. Justo. Então, o que a gente precisa entender? É muito lindo e maravilhoso você falar assim, eu quero cobrar um preço mais alto pelo meu serviço. Só que toda a sua estrutura para cobrar isso tem que ser condizente. Legal. Porque senão você não consegue gerar esse valor para esse cliente. Uma coisa, assim, isso é brutalmente interessante, tá? O nosso espectador, na sua grande maioria, ele é um contador no escritório com 10 pessoas, ele tem 10 funcionários ou 9 funcionários. Já é um escritório grande. E já é um escritório. Pequeno, mas assim,
grande comparado com a maior parte do valor que ainda tem uma carteira abaixo de 100 clientes. Perfeito, exatamente isso. Então, assim, para esse cara, o que você falou tem tem vários pontos que a gente pode aprofundar. Então, por exemplo, a marca para clientes menores, que é a Contábil Way, o fato de fazer a venda low touch, né? Ou seja, o cara entra por um sistema, faz não sei o que e tal, porque o ticket do cara é baixo, ele tem que fazer isso. Então, se o cara, veja, o Anderson tem a clareza de pensar, fazer conta de CAC, que é o custo de aquisição de cliente, fazer conta de ticket médio, não sei o quê, porque é o empresário mais refinado. Então, assim, você que está do outro lado tem que pensar nisso. Eu entrevistei muitos contadores que não sabiam que era um CAC, custo de aquisição de cliente. Bota na tela aí, por favor. E aí, o que acontece? O cara, ele se quebra desse processo, porque ele pega muito meizinho, o PJ, traz do PJ, dá essa atenção, dá esse gás, dá amor, dá carinho, faz uma coisa que é high touch, e aí, eventualmente, ele percebe que ele tem uma base muito grande, precisa de muita gente para atender, ele está com um problema estratégico financeiro. Aí precisa até entender, antes de cortar o seu pensamento ali, mas a gente volta lá e você continua, só para poder acrescentar um ponto da visão estratégica em relação ao preço. Quando a gente pensa na precificação, a gente precisa entender que, assim, se você tem baixo preço e você tem um alto envolvimento de entrega, você está entregando muito valor para quem está pagando pouco, você está quebrando a sua empresa. Perfeito. Se você tem um alto preço e você tem pouca entrega de valor para aquele cliente, você está quebrando o seu cliente. Quebrando, né, modo de dizer, né? Ou seja, em determinado momento ele vai entender que, na verdade, ele está pagando caro e ele está recebendo pouco. Tá bom? O que é factível? A gente pode, por exemplo, entregar um pouco a mais e cobrar o mesmo que o mercado está cobrando, por exemplo. E eu acrescento o valor, mas eu estou cobrando um pouco mais, por isso é factível, por quê? Eu posso, às vezes, colocar algumas features que não me custam muito, entendeu? Por exemplo, na Taxo a gente tem uma camada educacional, até porque nós temos o background educacional que vem da outra empresa, e a gente utiliza muito esse background para poder gerar valor para o nosso cliente da Taxo através de uma camada educacional, onde a gente entrega isso para ele. Entrega, por exemplo, cursos de gestão, mas são coisas que já estão gravadas, ou são aulas que a gente dá ao vivo para um grupo de clientes, ou seja, são coisas que são escaláveis. E o cliente tem essa proposta de valor diferenciada. Isso não gera custo para a gente, é adicional, né, muito pouco, ele é marginal quando a gente olha pela camada toda de clientes, mas ele acrescenta valor. E aí eu consigo, por exemplo, gerar um diferencial competitivo. Sim. Agora, se eu quiser cobrar menos e gerar mais valor, é aí que eu entro naquele ponto onde estou quebrando meu negócio. Ou se eu fizer o inverso, cobro alto e gero pouco valor, eu estou quebrando o meu cliente. Ou eu posso também me posicionar onde eu vou cobrar mais e eu vou entregar muito mais, que é o que entra ali que eu citei da Taxo Prime. Boa. Então, ter essa visão estratégica é fundamental na hora que você vai gerar a sua precificação, na hora que você vai decidir qual é o preço que você vai estabelecer no seu mercado. E o preço, ele sempre vai ser condicionado ao preço médio de mercado. Mas o preço é muito... o range é muito longo quando a gente pensa... Sim. É muito distante quando a gente pensa, por exemplo, sobre o que o mercado pratica. Sim, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais na análise do mercado e entender, por exemplo, qual é o preço local, qual é o preço de empresas que trabalham com o mesmo segmento, qual é o preço de empresas que estão aplicando ali a mesma estratégia de entrega de serviço ou parecida e que estão, de uma certa forma, tendo visibilidade. Porque assim, não adianta eu comparar o preço com o escritório do Sr. João. O Sr. João, ninguém conhece o escritório dele, ele tem meia dúzia de clientes, ele não é meu concorrente direto e nem a minha análise para eu fazer um benchmark para o meu negócio. Agora, eu pegar uma empresa que faz uma estratégia toda de marketing, que investe em estratégia de ads e tudo mais, ou seja, ela tem um processo de brand muito mais apurado, e eu entender qual a precificação dessa empresa é importante, porque fatalmente essa empresa pode ser uma das empresas que vai ser, por exemplo, analisada por esse prospectivo cliente na hora que ele vai tomar uma decisão de compra. Então, assim, você falou do negócio de benchmark, é uma coisa super importante. Benchmark também é uma coisa que a maior parte das pessoas não faz. Não faz. Né? Mas assim, vamos falar sobre mercado contábil é mais difícil ainda. Correto. Então, assim, para você que está assistindo, você não sabe se benchmark é de comer ou de cheirar, tá certo? Benchmark é quando você olha para os seus competidores
e você vê como eles estão fazendo as coisas para você se balancear. Se você tá entregando demais, de menos e assim por diante. Então, benchmark é quando você fica olhando para a vida dos outros. Em outras palavras, olhar para a vida dos outros para ver se você, em que média você se encaixa. E aí, a grande questão, Anderson, é o seguinte: que dica você dá? Porque assim, o cara que tá lá do lado, como ele faz para saber se ele tá entregando de mais ou de menos baseado na precificação dele? Tá. Aí pensando nessa questão do benchmark, né? Vamos lá. Qual é o problema que existe no mercado contábil? Muito se fala sobre a união no mercado contábil. Porque o contador, ele é unido, porque tem a classe e tal. Isso não é verdade. O contador, ele é unido quando a gente pensa em clusters, pequenos grupos, ou algum motivo que gera esse processo de união. Um acontecimento, pode ser um evento, pode ser uma sala de aula, entendeu? Ou você tem uma comunidade que ela é estruturada, aí você consegue ver essa união de fato acontecer. Existem várias comunidades no mercado contábil. A gente, por exemplo, tem uma comunidade nossa, né, que é estruturada, que são os meus mentorandos, por exemplo, é uma comunidade estruturada, mas tem outras comunidades. Existem associações que são criadas, locais onde reúne contadores. Então, ali você tem condições de você poder conversar com o seu colega e ele abrir o que ele está fazendo, você trocar essa ideia, e isso faz uma diferença muito grande para você fazer essa construção de benchmark, entendeu? Uhum. Agora, pensar na união como todo, isso não existe. Beleza. Então, a gente precisa entender que para você ter acesso a essa informação, você precisa se conectar a uma ou mais comunidades. Legal. Então, se você ficar somente no seu mundo e ficar, por exemplo, desconectado do que está acontecendo no mercado, e você achar que basta você ficar fazendo pesquisa no Google para você poder entender o que as outras empresas estão fazendo para você aplicar no seu negócio, me desculpa, mas o que você vai fazer de leitura é muito superficial para que você possa projetar estrategicamente e fazer uma modelagem para o seu negócio contábil. Porque assim, dentro de uma comunidade, vamos imaginar que nós somos 2 contadores, 2 empresários contábeis, certo? E nós estamos num grupo aqui de mais outras 20 pessoas. Eu posso contar tudo que eu estou fazendo na Tactus para você. E você vai voltar lá para a sua cidade e você vai modelar o que eu estou fazendo, mas você não vai conseguir nunca ser Tactus. Perfeito. Da mesma forma que eu nunca vou conseguir ser a sua empresa. Beleza. Por quê? Porque nós somos empresas com culturas distintas, estamos em mercados distintos, perfis de clientes, tempos distintos, é tudo diferente. Só que essa troca é fundamental, porque eu consigo te dar um insight, você consegue me dar um insight, mas é uma troca, é um network criado. Então, para você ter acesso a essa construção, é importante que você entre em comunidades que vão te ajudar nesse processo. Então, não dá mais para o contador ficar preso na ilha dele, sem saber o que está acontecendo lá fora, porque isso vai prejudicar, inclusive, o próprio crescimento dele. Perfeito. E assim, é impressionante, não só o mercado contábil, é impressionante como a gente tem dificuldade de acessar outras pessoas, porque exige a gente mostrar a vulnerabilidade, né? Então, isso acontece comigo. Eu tenho uma comunidade, eu sou consultor, e eu tenho uma comunidade de pessoas que eu acesso para tirar dúvidas sobre coisas específicas. Então, sei lá, eu estou fazendo uma proposta para uma indústria que trabalha no agro. Pô, qual é o meu contato com o agro? Muito pequeno. Então, eu vou entrar em contato com os meus pares e assim, cara, dessa situação, o que você tem aí de informação? Mas exige que eu abra uma vulnerabilidade minha, dizer assim, eu não sei fazer isso aqui, essa proposta, me ajuda a fazer isso. E isso é uma coisa que eu sinto que a natureza humana, por conta de ego, evita que a gente faça. Acho que não é só a questão do ego, a questão do próprio medo. Boa. A própria insegurança do empresário contábil faz com que ele ache que ele tem que reter a informação dele. E que ele falar alguma coisa sobre o negócio dele para outra pessoa vai colocar o negócio dele em risco. Entendeu? Só que assim, o que a gente precisa pensar sobre o que você falou de acessar outras pessoas é que existe o conceito de moeda de troca. Isso. Estamos falando aqui de preço. Tudo que a gente vai fazer, existe um preço. E preço não é somente a questão monetária. O preço é o tempo. Nós estamos aqui, nós estamos pagando o preço do nosso tempo. No momento que nós estamos aqui conversando durante 1 hora, a gente está impossibilitado de fazer inúmeras outras coisas que nós poderíamos fazer. E para isso nós estamos aqui. Então existe esse preço. Minutos que nós estávamos aqui, nós estávamos trocando ideias sobre algumas coisas relevantes para o seu negócio e para o meu negócio, né? Estávamos falando sobre valuation, estávamos falando sobre estratégia de mercado, sobre múltiplos de mercado. Um nível de conversa, que é um nível de conversa de alto nível, que tem informações que é relevante para você, é relevante para mim, e está existindo essa troca.
Sim. Essa troca só acontece por quê? Porque é uma troca. Sim. Né? Ficou redundante isso. Mas é É verdade. isso mesmo. Mas é uma troca. Eu dou informação, você dá informação e fica aquela troca, entendeu? Então, para você poder ter acesso à informação, você precisa criar essas moedas de troca. Senão você não vai ter acesso à informação. Então é você só perguntar. É você, o que eu posso te ajudar? E uma vez que eu te ajudo, eu sei que você pode me ajudar. Ou, se você não tiver a informação que eu preciso, você pode conhecer alguém que tem a informação que eu preciso e você vai se sentir obrigado, né? Sim. Pelo favor que eu prestei em te ajudar. Sim. Então, a todo momento, os empresários que estão jogando outro jogo da contabilidade, eles estão nesse processo de colaboração mútua, onde cada um contribui para o sucesso do outro e todos têm a chance de ter sucesso, porque eles têm esse pensamento, não de escassez, mas de abundância do conhecimento. Bárbaro. E assim, isso me leva para o livro do Jogo Infinito do Simon Sinek, né? Sim. Então, assim, para você que está nos assistindo nesse momento, se não faz sentido para você ligar para um contador do seu ciclo, da sua tribo, e perguntar alguma coisa, você está jogando um jogo errado. Que é, a sua competição não precisa ser com o CNPJ do lado. O seu jogo de competição tem que ser com você. Que é o jogo infinito do Simon Sinek, né? É justamente que isso é o que vai puxar seu nível para cima, que é o que a gente estava falando mais cedo, de por que o Anderson é tão produtivo, por que o Anderson é tão primed, assim, por que todo dia tem uma rotina tão fechadinha, tão para conseguir produzir o que tem que produzir, porque você está competindo com você mesmo. Né? Não tem mais ninguém para você competir. Senão você vai estagnar e vai morrer. Sim. Vai parar de crescer, no caso, né? Que é a mesma coisa que morrer. Então, assim, fantástico. Precisamos colaborar e entender que o ser humano é um bicho absolutamente tribal. Total. Né? Sozinhos, o tigre come a gente. Juntos, a gente vai comer tigre assado. Não é isso? Aí, beleza. Aí a gente entendeu lá a questão do pequenininho, né? Do MEI, aquela coisa toda. Então, assim, não gastar muito dinheiro com ele, pegar os benchmarks, estudar o mercado. Estou entregando mais, estou entregando de menos e tal. A gente vai para Tactus agora, né? Andar do meio ali no processo. Show. Aí você falou uma coisa interessantíssima, que é você tem uma força de vendas que é feita pelo SDR, você atrai lá no seu funil lá as palestras, tráfego pago, imagino, né? Aquela coisa toda, mídias sociais, etc. Tudo, jovens, eventos, aí o SDR faz uma pré-qualificação e cai no closer. Que é uma estrutura que é muito diferente do que o nosso amigo aqui vai ter. Total. Então, isso tem que ser considerado no ticket também. Total. Da mesma forma que você que está vendendo o seu serviço, você também tem que considerar no ticket o seu trabalho. Isso. Então, por exemplo, se eu voltar lá atrás, eu vou voltar 7 anos atrás, quem fazia a venda da Tactus? Era eu. Então, qual era o meu custo de aquisição de clientes em termos de vendedor? Boa. Era o meu salário. Boa. Ou parte do meu salário, uma vez que eu não tinha somente essa atribuição. Mas eu precisava, de alguma forma, ali criar um contexto para poder entender quanto custava. Porque qual é o problema hoje? O mercado ele não está disposto a pagar pelo cliente. E todas as empresas que estão performando, elas estão comprando o cliente. Quando você entende quanto custa um cliente, você está comprando o cliente. Porque você sabe quanto custa o cliente, você sabe até onde você está disposto a pagar para trazer aquele cliente. E a sua precificação, ela vai levar em consideração o seu custo de aquisição de cliente, para você entender qual é o seu retorno. Entendeu? É muito simples do contador entender isso. Porque o contador mexe com os números. Ele só precisa aprofundar nesses conceitos para poder, então, entender de uma forma muito mais prática. O tempo que o seu cliente fica na sua base, ele gera uma receita. Essa receita gerada, tirando todos os custos médios que você tem para atender aquele cliente, então você consegue estabelecer lá, eu tenho uma margem líquida lá dos meus clientes em torno de 40%, por exemplo. Ok. Então, por exemplo, se você tem um custo de aquisição X, você consegue olhar para a linha do tempo e entender quando é que esse cliente vai ser pago. A partir daquele período, daquele mês que ele foi pago, você consegue entender, por exemplo, quando que aquele cliente liquidamente está te dando de retorno ali. Que é o famoso CAC Payback, né? Exatamente. Bota na tela aí, produção. Esquece não. Aí você consegue, então, fazer toda essa conta. Só que enxergar esses custos obscuros que você tem em marketing e vendas é total importância para você poder precificar corretamente.
Bicho, assim, tu tem noção que esse nível de conversa aqui é um nível, assim, muito alto. De verdade. Porque, assim, o nosso espectador, e eu entrevistei muitos. Eu fiz Product Discovery para esse projeto aqui, né? Comecei com uma porrada de contadores. E, assim, a maior parte esmagadora dos contadores vive apenas de vendas orgânicas, recomendações. Sim. Ou seja, o cara não tem CAC. Quer dizer, tem um CAC do salário, mas ele não calcula o CAC. Não calculo. Então, o que acontece? Inclusive, tem um cliente meu que vive esse dilema da minha consultoria, que é assim, como ele não tem custo de marketing, ele acha que... Então, assim, o CAC dele é só salário. E ele não faz a conta do quão caro é crescer apenas o orgânico. Isso. O orgânico não está no nosso domínio. E o cara acha isso bom. Que ele fala assim, não, mas, pô, eu só pagava salário, agora eu tenho que gastar X mil reais por mês para adquirir um cliente? Como assim? Tá muito caro isso. Mas aí ele não faz a conta de quanto tempo demora para pagar o cliente e qual é a conta de LTV. Ou seja, quanto esse cliente vai gerar para mim na vida dele. Pô, se eu adquirir, um dia desse estava fazendo uma conta com um contador, na sexta-feira. E assim, cara, cada cliente que você adquirir vai gerar para você pelo menos meio milhão. E aí? Quando o cara pensa nisso no longo termo, faz toda a diferença. Mas, no fim das contas, ele não pensa nisso. É porque assim, o contador, isso é um pouco polêmico, mas é importante você... Polêmica é bom, vamos. É bom, vamos gerar um corte aí. O contador, ele muitas vezes tem uma visão muito míope sobre a ótica de negócio. Porque ele está enxergando apenas aquilo que é muito fácil de enxergar, que é quanto o cliente está pagando e aí, consequentemente, quanto que aquele cliente gera de receita ali para o negócio dele e tudo mais. Então, na cabeça do contador, beleza, eu trouxe um cliente, por exemplo, de R$1.000, é R$1.000 de receita, meus custos aqui são baixos e, consequentemente, eu tenho aqui sobrando ali R$500 por mês, ok. Só que ele não consegue entender que, por exemplo, se ele trouxesse 5 clientes de R$600, ele teria uma receita menor, né, por cliente, mas teria uma receita global maior e conseguiria escalar internamente a ponto de ganhar a mesma coisa com uma camada maior de resultado, que é o valuation do negócio dele crescer. Então, quando você tem uma visão que não é uma visão míope, você começa a olhar de uma forma muito mais sistêmica para o seu negócio. E olhar sistemicamente significa você entender qual é o momento de você ser mais agressivo no preço, qual é o momento de você ter mais eficiência operacional para você poder gerar mais retorno para o investimento que foi feito, qual é o momento, por exemplo, de você gastar mais na aquisição do seu cliente, qual é o momento de você segurar um pouco mais isso, entendeu? E aí você vai jogando um jogo que é um jogo completamente diferente daquele contador que tem uma visão míope. O contador que tem essa visão míope, ele na cabeça dele, ele não vai gastar para trazer o cliente. Então, ele vai tracionar o quê? Ele não vai nem tracionar. Exato. Ele vai só ter 2, 1 cliente novo todos os meses. Exatamente. As empresas que têm uma visão estratégica da contabilidade, elas estão traçando de forma acelerada. E quando eu falo tracionar de forma acelerada, não estou me referindo apenas em você trazer centenas de clientes, como tem empresas que foram investidas que trazem isso. Mas empresas que têm uma visão estratégica que estão tracionando 10, 15, 20 ou até mais clientes por mês e estão conseguindo fazer com que a receita mensal recorrente, que é o que a gente chama de MRR, essa receita mensal recorrente ela só cresce todos os meses e o valuation do negócio dela só vai continuar crescendo. E aí lá na frente, se por algum motivo elas precisarem vender uma parte do negócio ou precisar até desfazer do negócio, elas vão ter um valor absurdo que não tem como comparar aquele valor que foi construído no mercado em relação àquele contador que tem aquela visão míope. Boa. Outra coisa também é, quando você tem mais receita, você consegue gerar muito mais impacto global que o seu negócio pode permitir. Sim. Por exemplo, o que a gente fatura hoje na Tactus o que a gente faturava em 2015 por mês, a gente leva hoje algumas horas para faturar na Tactus. Uhum. Olha só que interessante isso. O que eu levava um mês inteiro para faturar em 2015, hoje eu levo algumas horas para faturar na Tactus. Qual é a empresa que consegue gerar mais impacto?
A empresa que tem receita muito restrita e que tudo ela tem que ficar fazendo conta de cada detalhe, ou a empresa que consegue gerar muito mais receita e consegue fazer coisas muito mais grandiosas. Então, como que isso é possível? Isso é possível através do crescimento. E como que o crescimento é possível? Olhar para vários aspectos, dentre eles o que nós estamos falando aqui, que é a própria precificação. Então, a gente precisa entender qual é o jogo que nós queremos jogar. E, com base nisso, estabelecer estrategicamente todos os elementos da nossa empresa contábil alinhados a esse jogo. Então, em determinados momentos, a gente está mais agressivo, em determinados momentos está menos agressivo, e a gente vai jogando o jogo baseado na estratégia que nós definimos para o nosso planejamento do nosso negócio. Fantástico. Na Tactus, os SDRs e closers são contadores? Não. Não são. Isso também é um paradigma, né? É um paradigma. Porque, assim, maior parte, ou todos os que eu entrevistei, era o cara, um contador, dois... Eu não tenho ninguém que é contador na área comercial. Fantástico. Eu tenho uma pessoa de legalização, né, que ele tem uma experiência lá atrás, mas assim, também, se for olhar hoje, a experiência dele está desatualizada para as mudanças que tiveram de mercado e tal, mas ele tem uma experiência conceitual de legalização muito bacana. Definir, né, desde o KNAI, desde o tipo de empresa, coisa tranquila em relação a isso que foi adquirido por ele. Depois, toda a demais experiência que ele teve foi na prática mesmo, na área comercial. Agora, todos os demais, eles aprenderam tecnicamente lá dentro. E aí, obviamente, esse time de vendas vai entrar no seu CAC, né? E tal. Todo o time de vendas, remuneração deles, remuneração variável, os custos fixos de vendas que nós temos. A gente tem lá ferramentas, a gente tem, né, uma série de coisas para poder manter a máquina de vendas rodando e todo o custo de marketing que nós temos, né? O time de marketing, tem sócio na área de marketing, investimento que a gente faz em ads, investimento que a gente faz em eventos, toda a parte de construção, até o podcast que nós criamos da Tactus, que é promovido pela área de marketing, que é focado mesmo na questão de brand, entra tudo nesse curso de aquisição. E é impressionante como o escritório de contabilidade tem dificuldade para transicionar do espaço que você estava lá em 2015, que era você fazendo o fechamento, para uma situação onde você tem uma pessoa da área comercial. Muitos, inclusive, veem com maus olhos isso, né? Como se fosse um atendimento menos técnico e, portanto, menor. Assim, um conselho de como transicionar de espaço onde você tem um contador fazendo isso para uma área comercial profissional mesmo? Bem, no meu caso, foi a mudança de ambiente que mudou meu jogo. Então, em 2014 para frente, eu comecei a estar em ambientes completamente diferentes, que é estar em ambientes de empresas de tecnologia, e aí eu comecei a entender que essas empresas tinham uma visão de mercado que era completamente distinta, né, da visão que eu tinha até então, por exemplo. E aí eu comecei a me envolver nesses ambientes, comecei a entender que o jogo podia ser diferente. E aí eu, por ser formado em marketing, por também sempre estudar muito também, eu fui começando a desenvolver um pouco mais de estudo aprofundado sobre a estratégia de outras empresas, inclusive empresas que foram investidas. Aí eu fui fazendo essa leitura para poder entender o que eu podia fazer. Então, acho que a primeira mudança é você mudar o seu ambiente. Se você está sentado na mesma mesa todos os anos, você só vai estar envolvido com aquelas pessoas que estão naquela mesa. Fantástico. E aquelas pessoas ali estão com uma visão que é bem parecida com a sua. Agora, quando você sai dessa mesa e vai para outras mesas, você está indo para um outro ambiente, você está sentando com outras pessoas. Você está sendo a pessoa menos inteligente ali de uma mesa que tem pessoas muito melhores do que você. E aí você começa a se provocar muito mais, começa a se questionar muito mais, você começa a entender que existe um outro jogo que você não enxergava antes que você estava sentado na mesa anterior. E assim é um processo que você vai evoluindo. Fantástico. Uma coisa interessante, Anderson, que eu fiz no processo de conversar com os contadores, estou fazendo muita referência a isso, que foi muito importante. Foi transformador ter conversado com as pessoas antes de começar esse projeto aqui, né? O que você fez foi uma estratégia pura de produto, né? Exatamente. Product Discovery, né? E aí, o que acontece nesse processo? Eu fui conversar com os caras, a gente tinha o produto principal da Company Hero são os escritórios virtuais. Uhum. Beleza, show de bola. Os escritórios virtuais, assim, por definição, só tem 3 formas que uma pessoa abre um CNPJ no mundo. Uma, ele bota na casa dele, e aí, portanto, a casa dele fica exposta na internet, não sei das quantas e tal. Se ele mudar, ele tem que mudar o contrato social, é um puta que pariu. 2, ele tem que alugar um escritório para botar lá o endereço, que, assim, na economia que vivemos, muitas empresas não querem ter. E outra, se mesmo que você tiver no escritório, quando você mudar,
se fudeu, tem que fazer de novo o escritório virtual, mudar o contrato social, etc. Ou 3, que é ter um escritório virtual, que é um endereço, beleza, as maiores cidades do Brasil, com os melhores endereços do Brasil, o maior provedor hoje de escritório virtual do Brasil é a Company Hero. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante na conversa com os caras é o seguinte, existia a visão de que o contador indicava escritório virtual para ganhar comissão. E automaticamente, quando eu conversei com esses caras todos, eu percebi que eles estavam cagando para comissão. Por quê? É pouco dinheiro. Eles fazem isso, o contador que está nos assistindo faz isso, por quê? Porque ele quer agregar valor. Porque o contador que serve é uma coisa básica, né? Assim, quanto mais eu sirvo o meu cliente, melhor eu sou percebido e melhor eu posso potencialmente aumentar o meu preço, né? E eu achei isso fantástico. Foi um momento de um divisor de águas. Inclusive, na comunicação desse projeto aqui, toda, é muito assim, cara, não agregar valor, né? Eu ajudo você a dar desconto lá pro seu cliente, mas eu não preciso necessariamente, você não vai mudar a vida do contador tendo comissão. Que outras coisas você vê um contador agregando para os clientes para que ele possa potencialmente aumentar o ticket dele, o preço dele? Então, vamos lá. Hoje a gente trabalha muito com o conceito de ecossistema. Uhum. E isso ainda é novo, mas tem muitas empresas que já estão surfando muito bem nisso. Mas basicamente você entender tudo aquilo que o seu cliente precisa e você ter isso ou internamente ou através de parcerias dentro do seu portfólio. Então, por exemplo, o cliente precisa de uma certificação digital. Isso é básico. Então, você pode ter uma empresa ou você pode, por exemplo, ter ali uma unidade certificadora ali, né? Uma unidade só para poder emitir o certificado ali dentro da sua própria empresa contábil ali, por exemplo. É uma possibilidade de você ganhar ali dinheiro com isso. Você citou sobre a sede virtual. Você tem hoje um universo de empresas que precisam da sede virtual. E o cliente ele não quer ficar se incomodando, de ficar falando com o escritório, de ficar fechando um contrato, mas se o contador faz essa ponte e ele faz uma conexão através de uma parceria, por mais que ele fale assim, mas isso não é relevante para ele, mas é assim, não é relevante até que ponto? Se ele escalar isso, esse valor, comissionamento pode ser relevante, por exemplo. E não somente isso, né? Outras coisas complementares que ele vai ofertando. Então, hoje, o cliente ele precisa de serviço bancário, o cliente precisa de acesso a crédito, o cliente ele precisa de aspectos educacionais, o cliente precisa de uma gestão de recursos humanos, o cliente precisa de marcas e patentes. Então, ou seja, o cliente precisa de software. E tudo isso, o contador ele pode monetizar com isso. Na Tactus, a gente tem um olhar que todas as monetizações que são fora da contabilidade, do nosso core, elas precisam focar em chegar a 30% da nossa receita. Boa. Entendeu? Nós ainda não chegamos nesse patamar, até porque também a receita da contabilidade é muito alta, mas a gente vê o potencial que essa monetização tem e esse é o número que a gente busca. Por quê? Porque, de uma certa forma, é uma monetização que vem limpa. Então, vamos pegar, por exemplo, lá que você indicou um serviço, pode ser lá, uma sede virtual, por exemplo. Né? E vamos imaginar, por exemplo, que ele tenha lá, não sei quanto custa em média uma sede virtual. Menos R$100. Menos R$100. Vamos imaginar, por exemplo, que ele tenha lá 50 clientes utilizando lá. E vamos imaginar que ele receba ali uma contrapartida lá de R$3.000 por mês aqui lá. Só usando, nem estou calculando aqui, tá? Só para a gente poder analisar uma conta rápida. Para o contador hoje fazer R$3.000, por exemplo, de receita líquida, ele vai ter uma média de carteira ali mais ou menos de R$10.000 de carteira. Entendeu? E essa receita que ele vai ter, por exemplo, através de um parceiro, é uma receita líquida que vem para ele, entendeu? Sim. Porque ele não tem que pôr a mão ali, ele não tem que trabalhar em cima disso. Só que ele vai somando aqui, vai somando ali, e quando ele vai ver, ele tem lá 30 mil de receita, por exemplo, que pode ser 30% de 100 mil que ele tem de receita, só que é 30 mil que vem ali, cara. Que ele não tem que se envolver diretamente, o envolvimento é muito baixo que ele vai ter para poder gerar aquela receita. Então, o contador olhar para isso estrategicamente vai ser bem interessante para o negócio dele. E aí em termos chiques, né? Termos em inglês para você que está nos assistindo, pra você ficar chique também, ficar moderno, né? O que o Anderson está falando ele tem estratégia muito clara de upsell, né? Isso. Da primeira empresa para Tactus Prime. E também uma estratégia muito clara de cross-sell, né? Inclusive, 30% da receita vindo de cross-sell é fantástico.
Até porque o cross-sell você não, assim, você indica e coloca lá dentro no seu espaço, não entendo o que é isso, mas você não necessariamente está fazendo o trabalho depois para gerar essa receita, né? Sim. Que é fantástico. Se parar a pensar do ponto de vista de volume, né, é bárbaro. Então, ou seja, quais outros, é uma pergunta válida para o contador, já que a gente está falando de precificação, quais outros produtos podem ser agregados para cada cliente para aumentar a receita desse cara? E aí, onde que você aprende tudo isso, né? Você aprende quando você sai ali do seu mundinho e você começa a navegar em outros espaços, onde você vê outras empresas, o que elas estão fazendo, onde você começa a entender, por exemplo, o que é que você pode fazer. Então, por exemplo, hoje tem empresas hoje que se especializaram em recuperação tributária, por exemplo. E a receita da recuperação tributária é uma receita, assim, magnífica, que a empresa pode ter, por exemplo, pelo fato de fazer um projeto específico e ter um comissionamento em cima daquele projeto. Então, ou seja, e a empresa não precisa pôr a mão aqui, ela pode usar um parceiro para isso, entendeu? E ela consegue gerar receita. Agora, qual é o objetivo? O objetivo é você ter essa visão muito mais de mercado e por isso você precisa sair da sua operação. Você precisa realmente ser um gestor ali do seu negócio. Você citou que grande parte dos clientes que vocês atendem, que vocês fizeram todo esse processo de entrevista, até para poder definir aí esse nosso podcast que vocês estão participando aqui, são empresas que têm ali até 10 funcionários, por exemplo. Olha, uma empresa que tem 10 funcionários, vamos calcular aí que ela está faturando aí por volta de R$100 mil, mais ou menos, tá? Se essa empresa conseguir gerar 10, 20 mil reais de receita complementar, quanto que isso dá em 5 anos? Opa, muito. Entendeu? Isso faz uma grande diferença. Então, é esse olhar mais estratégico que o contador ele tem quando ele sai daquela visão de olhar somente para a operação e ficar muitas vezes preocupado em cobrar ali recálculo de imposto, por exemplo. Eu sou da época que a gente cobrava por Xerox. Entendeu? Boa. E tinha a máquina copiadora, né, que era da Xerox, né? E aí a gente cobrava cópia dos clientes. O motoboy chegava, né? Trazendo uma lote, pá. Aí tirava a cópia dos clientes lá, por exemplo, e cobrava. Aí eu tinha que passar fax para os clientes, porque existia fax, um aparelho que inexplicavelmente transmitia uma informação que ia para o outro lado do mundo, e aquela informação se perdia depois de alguns meses, porque o papel se perdia, e a gente monetizava com aquilo. Então, era um trabalho tão grande para poder, o que seria monetizar alguns centavos e cobrar na fatura do cliente, sendo que hoje você tem um ecossistema de possibilidades que você consegue escalar sem ter que pôr a mão. Por exemplo, hoje a gente remunera através de indicação de software com link de afiliado sem ter que fazer absolutamente nada. Simplesmente o cliente no onboard dele ele recebe o link de afiliado. Na hora que ele clica no link, ele já está ali contratando o serviço e já vem o comissionamento automático para a gente. Eu imagino que é uma coisa do tipo assim, precisa de conta bancária? Aqui o link. Precisa de cartão de crédito? Exatamente. E essas empresas, elas estão estruturando tudo isso, entendeu? Sim. Só que, às vezes, o contador tem dificuldade para entender até o que é um link de afiliado, entendeu? Que é uma coisa relativamente simples para quem está jogando outro jogo. Então, mudar esse mindset, mano, que absurdo, né? Mudar o mindset. Mas, cara, é a realidade. Você precisa enxergar que a contabilidade é muito mais do que contabilidade. Fantástico. Então, assim, voltando para o começo ali da nossa conversa, né? Então, assim, o contador precisa decidir estrategicamente se ele quer se focar em uma ou mais verticais e ter um ticket médio para ganhar volume, ou se ele quer se especializar em alguma coisa e ter um ticket maior, ter menos clientes, não é isso? Isso. E seguir adiante. Alguma dica para o cara tomar essa decisão? Porque é uma decisão estratégica importante. E vai impactar no crescimento dele e tal. Vamos lá. Se você está numa fase muito inicial, não faz muito sentido, não faz muito sentido, a não ser que você tenha um outro motivo para justificar você fazer uma segmentação logo de início. Então, por exemplo, você vai fazer uma segmentação sobre contabilidade prométrica. Eu sei que vocês também produziram conteúdos aqui sobre isso. Onde vai fazer sentido? Você tem experiência nisso, você já é reconhecido uma autoridade nesse mercado e você vai, por exemplo, fazer essa segmentação com base nisso. Ok. Porque na hora que você segmenta, você trava muito o seu crescimento. Então, você pode até verticalizar, mas não ficar focado somente numa única vertical. Mas verticalizar isso em diferentes possibilidades e você também trabalhar com um segmento mais aberto, onde você vai focar, por exemplo, talvez numa segmentação geográfica,
misturando um pouco ali de segmentação tributária e tudo mais, sem pensar na questão de segmento mesmo, de nicho de mercado, certo? Porque senão você vai restringir um pouco o seu crescimento. À medida que o seu negócio está pegando mais corpo, você está crescendo a sua carteira, você começa a ter ali a possibilidade de olhar para essa carteira e enxergar segmentos que são mais promissores. Aí faz total sentido você começar a trabalhar essas segmentações de uma forma mais assertiva. O que a gente fez na Tactus lá, nós nos especializamos em negócios digitais. Só que o que as pessoas às vezes enxergam elas enxergam que a gente tem apenas um segmento que a gente atende. Só que nós temos hoje mais de 40 microsegmentos diferentes dentro do segmento digital. E a gente tem olhares diferenciados para esses microsegmentos, entendeu? E a gente consegue estabelecer ali estratégia para esses segmentos. Mas pelo tamanho do nosso negócio, a gente consegue fazer isso. Mas lá atrás não era assim. Quando eu comecei sendo mais abrangente e eu fui ali afunilando para poder levar o meu negócio para segmentos que tinham ali um poder de tracionamento que faria sentido, por exemplo. Sabe que até recentemente eu tinha um time muito grande, né? E aí pessoas muito jovens, né? Aí todo mundo ficava me chamando de velho, de baby boomer e tal, aquela coisa. E eu dizia para ele assim, amigão... Aí foi não, verdade. Aí eu falava pra eles, amigão, deixa eu te dizer uma coisa, cabelo branco não é só enfeite. Não é tipo assim, a gente precisa ter quilometragem pra fazer certas opções. Então, sei lá, digamos que o cara fala assim, não, o negócio é o seguinte, o futuro é recuperação tributária. Uhum. Pô, você não consegue fazer essa opção sem você ter experiência pra isso. Até porque pra você fazer recuperação tributária tem que entrar lá e ter um monte de anos de experiência, não sei o que e tal. É um negócio que você ganha com o tempo. Sim. E a gente vive numa cultura que ela privilegia muito. Existe uma preferência muito grande, assim, muito. A juventude recebe muito mais atenção, é superestimada em relação à experiência. E tem coisas que é só anos de experiência. Sim. Pra você entender. Se você gosta disso, se você gosta daquilo, se você é bom nisso ou naquilo, também tem isso, né? O que eu penso, né, o que você falou, né? Essa experiência que você tem, que eu tenho, 29 anos de empresa contábil, né? Então é muita experiência. Só que a gente precisa fazer com que essa experiência esteja atrelada a uma renovação contínua. Porque senão você é um experiente velho. Isso, exatamente. E aí eu tenho concepções de negócio completamente inaplicáveis hoje. Perfeito. Porque eu tô com a minha cabeça ainda lá no passado e aí isso vai impactar no meu negócio. Perfeito. Então, beleza, eu tenho experiência, mas eu tenho que estar sempre renovando. Eu não posso me apegar somente à questão da experiência, mas é muito importante para você que é jovem ainda no mercado contábil entender como essa visão de experiência vai fazer uma diferença para você poder até tomar decisões assertivas, entendeu? Ser menos intuitivo, ser mais apegado a dados, ser mais estratégico, entendeu? E aí você pode, por exemplo, aprender muito com esse processo de experiência. Então, tá junto com pessoas experientes faz total sentido esse caso. Total. Inclusive, eu vou fazer uma provocação para quem está nos assistindo, é o seguinte, eu vou deixar o meu Instagram na tela. Porque é o seguinte, dentro do processo de descobrimento de produto, uma coisa que eu estou fazendo bastante é pedindo para pessoas darem feedback, né? E esse foi um episódio especialmente profundo. Assim, a gente falou de muita coisa difícil, né? Pro espectador. Que muitas vezes o cara não aprende na faculdade, o cara não aprende, né? Então, o que eu queria pedir para você nesse momento? Me manda uma mensagem lá falando qual foi a coisa mais foda que você aprendeu nesse episódio. A coisa. Porque isso vai permitir que a gente vá desenvolvendo outros produtos, outros podcasts, outras coisas e tal, indo pelo caminho que está agregando mais valor. Sabe? É importante esse tipo de feedback. Então, eu peço isso. Anderson, você acha que esse conteúdo aqui, ele foi, assim, pô, com todas as quilometragens que você tem, as palestras e tal, você acha que a profundidade agregou para quem está assistindo? Sim, agregou. E a gente tem que entender que o objetivo de um conteúdo como esse é gerar provocações. Isso. Entendeu? A gente poderia, por exemplo, só falando sobre precificação, um ponto da precificação, passar essa mesma 1 hora falando só sobre aquele ponto, entendeu? Só que o objetivo aqui é a gente gerar essas provocações. O objetivo aqui é levar você a uma reflexão em relação ao seu negócio. E, sobretudo, fazer você entender que não é somente sobre número, mas sobre toda a estratégia que você tem sobre o seu negócio. E que a precificação é apenas uma camada,
um pedaço de toda essa visão estratégica, que é extremamente importante para que você possa gerar resultados para o seu negócio. Porque senão é muito simples. Você olha para uma empresa e vê que aquela empresa está cobrando pouco e você fala assim, tá vendo? Olha só, tá destruindo o mercado, tá desvalorizando o contador, e fica aquele papo chorando e tudo mais, quando deixa de enxergar toda uma visão estratégica em relação a isso. Então, ao invés de ter uma visão crítica quando você vê algo que você não entende, por que não se questionar? Como é que ele está aplicando aquele preço? Né? O que ele está fazendo para aplicar aquele preço lá que eu posso aprender alguma coisa nesse sentido e posso fazer diferença no meu negócio? Então, ou seja, gerar essas provocações é o objetivo aqui, por exemplo, dessa nossa conversa. Fantástico. Bicho, obrigado. Ficou ótimo. Vou, né? Vou. Amei. Assim, esperamos que tenhamos incomodado você do outro lado. De verdade. Obrigado, viu? E eu me coloco à disposição também naquilo que vocês precisarem. Me coloco à disposição para poder, se ficou alguma dúvida, complementar, ajudar vocês aí. Tamo junto. É isso. Obrigado. Me conta mais, mano. É isso. Isso aí.